Oi pessoal, eu sou a Carla do blog Paradise Books. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de como eu organizo as minhas leituras, como surgiu esse amor pelas leituras e também dos meus projetos para 2016. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre como eu comecei a ler. Eu sempre li muito desde criança, os meus pais sempre incentivaram. O colégio que eu estudei também costumava incentivar bastante. Eu li muitas coisas além de literatura brasileira, que é o que tem o costume de ser indicado nas escolas. Lembro de ter lido As Crônicas de Nárnia na 8ª série, que eu acredito que foi em 2005, 2006 mais ou menos, e de ter gostado muito. Mas o que me levou mesmo a ser tão focada hoje no mundo literário foi Crepúsculo, que eu lembro de ter lido na época do colégio também, se eu não me engano, 2008, por aí, 2007, não sei. Quando eu comecei a ler com mais frequência mesmo e entender mais sobre livros e saber o que estava à venda, o que não estava, eu não tinha como comprar. Eu estava no colégio, né? Os meus pais me davam, mas eu não tinha meu dinheiro para estar comprando. Então eu fui começar a comprar livros mesmo em 2010, que foi quando eu comecei no meu primeiro emprego. E aí eu trabalhava perto de uma livraria, inclusive, então eu comprava algumas coisas, comecei a comprar algumas coisas e foi quando eu comecei mesmo a colecionar, né, a ter os meus exemplares. Antes eu pegava na biblioteca da escola, pegava emprestado com amigo, com prima e tal. Então foi quando eu comecei a gostar mesmo, e aí depois que eu li Crepúsculo eu fui procurar outras coisas, e quando eu tive dinheiro finalmente, aqueles livros que eu tinha lido emprestado foi quando eu tive a oportunidade de começar a comprar, em 2010 então. Em 2013 foi quando nós criamos o Paradise, eu, a Miri e a Nick, e depois a Paula entrou para poder tá colaborando com a gente, e foi quando eu realmente comecei a me dedicar à literatura, aos livros, né? Então foi quando eu comecei a me organizar, distribuir metas de leitura para mim, a pesquisar mais a respeito dos livros e tudo. Foi um pouco antes de começar o Paradise, 2012, 2013. Em 2013 a gente começou o blog, então foi quando eu comecei a dedicar mesmo a isso. E aí eu comecei a utilizar o Scooby, que eu já tinha desde 2008, 2009, se eu não me engano. Não sei bem quando o site começou, mas eu lembro de ter criado o perfil há muito tempo atrás, e aí então eu comecei a atualizar por volta de 2012, foi quando eu comecei a criar essas metas e a colocar os livros que eu tinha, catalogar, separar os que eu queria ler e tal, foi nesse ano. E desde então eu comecei a me organizar através dos aplicativos, o Scooby, o Goodreads também eu gosto bastante. Eu não sei bem quando eu comecei a usar o Goodreads, mas eu lembro de ter, no ano passado, feito uma lista bem separadinha dos e-books que eu queria ler e tal. Eu comecei a usar com mais frequência no ano passado mesmo. É um aplicativo que eu adoro. E eu gosto muito de organização, sempre gostei muito de agenda, caderneta, anotar as coisas que eu precisava fazer. Não consigo me adaptar muito bem com aplicativo de celular. Todo ano eu tenho minha agenda, onde eu anoto minhas coisas. Foi muito útil no ano do meu casamento, esse tipo de coisa. Mas eu nunca tive uma organização assim com as minhas leituras. E aí eu vi o vídeo da Mari, explicando a respeito da Mari Maddox, que eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês. Eu vi o vídeo dela explicando a respeito do caderno que ela tinha criado para se organizar também, meio que por medo, assim, do Scooby, Goodreads, o mundo acabar, sei lá, ficar sem tecnologia e aí não ter anotado as coisas, perder tudo. Eu achei muito bacana, e aí eu vi outros vídeos, né, que ela já tinha visto também, da Nuvem Literária, do Geek Freak, e o da Tatiana Feltrin, que é uma das youtubers aí, que se organiza dessa forma há mais tempo. E aí, vendo o caderno deles, eu me inspirei para fazer o meu também. Então hoje eu vou mostrar para vocês o meu caderno de organização de leituras. Vou explicar para vocês direitinho como eu comecei a separar tudo. Canais do pessoal aqui embaixo para vocês conferirem os cadernos deles também, que foi muito interessante. E eu achei que essa foi uma forma melhor. Eu já tinha visto uma forma de organização parecida, mas era um planner, na verdade, para o dia a dia, para a vida, que inclusive tem vários modelos diferentes, são vendidos, mas eu nunca tinha visto um modelo literário, assim, focado no mundo literário. E eu achei muito bacana, porque aí te dá a oportunidade de separar tudo direitinho da sua forma, um caderno adaptado mesmo ao seu gosto, ao seu jeito. E nesse caderno eu aproveitei para anotar alguns dos meus projetos para 2016 de literatura.
Em 2013, que foi o primeiro ano que eu li 100 livros no ano, eu percebi que com a pressão da meta de leitura, apesar de eu conseguir ler muito rápido, eu não conseguia aproveitar muito do livro. Tem muitas leituras que eu fiz que acabaram se perdendo justamente porque eu tinha essa pressão de terminar uma quantidade fixa de livros. Então eu não faço mais meta de leitura. Geralmente no começo do mês eu dou uma separada no que eu tô mais afim de ler, e isso geralmente muda. Vocês devem ter observado em outros vídeos de leituras do mês que eu leio vários gêneros diferentes, de vários tipos diferentes, porque eu leio realmente de acordo com o meu humor, de acordo com aquilo que eu tô com vontade de ler no momento. Então eu não faço mais meta de leitura para poder aproveitar mais das leituras, para me envolver mais com o livro, mas aí eu costumo dar uma separada assim, tentar organizar. Para 2016, eu separei 2 projetos que eu queria muito fazer, que são 2 autoras que eu gosto bastante. Um é da Rachel Gibson, que publica romances mais levinhos, chick-lit, etc. E um é da Jessica Sorensen, que é uma autora muito famosa lá fora, que no Brasil ela talvez não seja muito conhecida por ter poucos livros publicados, mas lá fora ela é muito conhecida no gênero New Adult. Ela escreve muitos romances desse gênero e ela tem muitos livros publicados. Então eu fiz uma lista de todos os livros dessas autoras que eu queria ler. Vou mostrar pra vocês aqui no meu caderno. Tá na parte de desafios. Eu vou mostrar as abas depois pra vocês direitinho, pra vocês verem. Projeto Rachel Gibson. Tem todos os livros dela, todas as séries. Projeto Jessica Sorensen. Todos os livros dela aqui também. Então, o meu plano é ler todos os livros dessas 2 autoras. Não sei se 2016 vai dar tempo, mas deixei anotado. São 2 coisas que eu quero muito fazer, porque são autoras que eu gosto bastante. O outro projeto é o Releituras, que tá rolando no Paradise. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem direitinho como é que funciona. Mas a intenção é reler pelo menos um livro por mês. De alguma série que você gosta, de algum livro que você gostou bastante. Lá no post que eu fiz no blog tem sugestões de releituras, de gênero e etc. Vocês podem conferir lá. Uma das séries é Harry Potter. Nos vídeos de leituras do mês vocês já devem ter visto que eu já comecei a reler, já terminei a Câmara Secreta. Agora já vou ler Prisioneiro de Azkaban. E as outras 2 são Instrumentos Mortais, porque o novo livro da Cassandra Clare sai agora em março, lá fora, que é Lady Midnight. Então eu quero reler toda a série Instrumentos Mortais e Peças Infernais. E a série da Abby Glynnis, que é uma série de romance adulto, New Adult, pra mim é mais romance adulto, que é Rosemary Beach. Tá saindo aos poucos pela Arqueiro e eu quero reler todos para continuar as leituras dos próximos livros. Então esses são alguns dos meus planos para 2016. Além, é claro, de finalizar aquelas séries já iniciadas, que a gente começa um livro num ano e aí passa muito tempo, já lançou 6 livros, você não leu. Então eu fiz uma lista também de todas as séries que eu preciso terminar. E agora eu vou mostrar pra vocês todas as abas do caderno, que lá tá esses projetos e esses planos, a maneira como eu me organizo de verdade. Esse caderninho eu comprei ele na Riachuelo. Vou contar pra vocês, aqui em BH pelo menos, essas lojas de departamento fazem uma seção de presente. Então na Renner, na Riachuelo, na C&A, você sempre encontra uma seção de presentes que tem algumas coisinhas, cadernos, garrafinhas, post-it e tal. E eu sempre dou uma passada pra conferir. Como eu tava querendo um caderninho, eu dei uma passada lá e encontrei esse. Eu achei ele super fofo. Ele combina com a capa do meu Kindle, que tá aqui. Porque eu sou dessas, gente, que gosta de tudo combinadinho. A capa que eu guardo meu Kindle tá aqui. E eu tô usando tudo preto e branco esse ano. E aí eu comprei a capa do Kindle vermelhinha porque não tinha. E aí eu comprei o caderninho vermelhinho pra combinar. Coloquei um adesivo aqui do estúdio onde eu tatuo, porque eu acho ele fofo. Eu dividi aqui as abas de uma maneira parecida com a que a Tati Feltrin fez no caderno dela, como outros booktubers fizeram. Eu coloquei as abas de acordo com o que eu queria. Então essas divisóriazinhas, elas são colantes, tá vendo? Você pode comprar ela separado e colar a quantidade que você quiser. E eu separei da forma que eu achei que era mais conveniente pra mim. Aqui, 5 abas na lateral. Ideias, desafios, book haul, wishlist e diário de leitura. E aqui em cima há uma abinha de resenhas, tem até uns post-itzinhos aqui. Na aba de ideias é onde eu anoto a minha programação para o blog e para o canal.
Então tudo que eu quero fazer, tudo que eu tenho de ideia de post novo, porque também isso ficava muito bagunçado. Eu anotava em 1 milhão de cadernetinhas diferentes e acabava que eu me perdia toda. Eu criava o rascunho no blog das ideias de post, ficava aquele tanto de rascunho lá. Então eu preferia anotar aqui. E eu vou marcando com um tiquezinho toda vez que eu completo uma ideia nova. Eu coloco de caneta azul o que são ideias pro canal e de caneta roxa o que são ideias de post pro blog. E aí fica muito mais organizado pra mim dessa forma. Na aba de desafios, eu coloquei todos esses projetos que eu falei pra vocês que eu tenho. Então, primeiro o projeto Releituras, já tá com 2 ok aqui. Então, com as séries que eu disse pra vocês que eu vou reler. O projeto Rachel Gibson, com todos os livros dela. Projeto Jessica Sorensen, e aqui do lado eu marquei os livros, algumas séries que eu quero muito ler em 2016. Por exemplo, Bloodlines, da Richelle Mead. Eu amo Vampire Academy, amo tudo que a Richelle Mead já escreveu e até hoje eu não li Bloodlines. Tava esperando lançar tudo aqui. Não lembro também, acho que a série foi ficando, eu não li, todo mundo fala muito bem, eu quero muito ler, todo mundo fala que eu vou amar. E ela é um spin-off de Vampire Academy, então eu anotei aqui algumas séries que eu quero ler muito esse ano, que eu não comecei, não li nenhum livro ainda, e aí eu vou anotando aqui essas séries então. Na aba Book Haul, eu anoto os livros que vão chegando, né? Aqui no blog, de acordo com as parcerias, cada uma fica com um livro, então eu não recebo todos os livros que chegam de parceria, a gente geralmente divide de maneira igual. Então, assim, eu coloco o que chegou pra mim exclusivamente, não anoto tudo que chegou pro blog. Eu anoto aqui no Book Haul os livros que chegaram e os livros que eu comprei, os livros que eu ganhei, os livros que me deram de presente, eu anoto tudo aqui. E aí eu tenho umas marquinhas, coloco C pra quando eu comprei, ou G pra quando é ganhado. E a partir de agora, os livros que eu ganhar, vou colocar um post-it dentro pra indicar que eu ganhei, quem foi que me deu. Ou, se for de editora, eu coloco que foi cortesia e tal. Eu só esqueci de falar pra vocês aqui na aba de desafios, eu tenho também as séries pra finalizar. Eu usei o modelinho que eu vi no vídeo do Geek Freak. O que ele fez? Ele anotou o nome da série e na frente ele fez quantas bolinhas tem o livro. E a quantidade de livros que ele leu é a que está completamente preenchida. Eu achei essa uma ótima forma de organizar as séries, porque são muitas, vocês podem ver aqui. Olha a quantidade de séries sem finalizar, gente. Que eu comecei, li o primeiro livro e tal. E aí eu vou marcando aqui. Tem uma que eu já concluí, que foi os Hathaways. Concluí agora em janeiro. Em fevereiro, aliás. Então eu vou marcando aqui as séries que eu preciso finalizar também. Depois de Book Haul, eu tenho a aba de Unhaul. O que é essa aba de Unhaul? Outra coisa que ficava muito jogado pra mim eram os livros que eu pretendia me desfazer, seja pra troca, seja pra dar de presente, seja pra sortear, enfim. Então eu quero anotar agora, e eu vi que a Tati fez isso, a Tati Feltrin, ela anotou os livros, ela tinha uma aba dessas pra poder separar os livros que ela ia se desfazer, que ela não queria ficar mais. E aí eu achei conveniente anotar isso, e nessa mesma aba eu tô anotando os sorteios do blog. Porque muitos desses livros, às vezes, a gente recebeu e a gente não vai ficar, a gente vai sortear ao invés de ficar. Então, eu anotei aqui que eu não vou ficar e vai ser sorteio. E aí eu anoto aqui, por exemplo, se o sorteio já foi feito, o nome da pessoa ganhadora, o livro, e aí eu coloco um post-it com o endereço do que eu tiver para enviar. E depois eu dou um marcadorzinho de que está concluído, para poder ficar mais organizado também. Na aba de wishlist, é bem óbvio assim, eu anoto os livros que eu quero muito. Mas eu não tô anotando, tipo, todos os livros, porque eu quero todos os livros do mundo, essa é a verdade. Eu anoto somente os livros mais desejados, ou seja, talvez o segundo de uma série que eu já tenha, o quinto, o quarto de uma série que eu já tenha, ou alguma série que eu quero muito ter, que me interessou muito. Então eu tenho uma listinha aqui dos livros mais desejados. Inclusive, os meus desejados do Scooby estão atualizados, vou deixar meu link aqui embaixo, vai que alguém quer me dar algum livro de presente dos meus desejados, né, gente? Então eu tenho aqui uma listinha, não é tão extensa quanto eu esperava uma lista bem maior, mas eu tô sendo bem, assim, realista, né? Do meu espaço, da minha grana, então eu tô tentando ser mais realista em relação à lista de desejados. Na aba de diário de leitura, eu vi que é uma aba que a Tati tinha também, que muitos
usaram, eu não gosto muito de ficar anotando, comecei no dia tal, terminei no dia tal, tô com tantos %. Geralmente eu coloco a data de início e a data de final do livro, que é como eu sempre fiz no Scooby. Aí eu coloquei aqui, eu coloquei isso por enquanto, eu não sei se eu vou usar mesmo esse diário de leitura, mas eu tô colocando pelo menos a data que eu finalizei os livros. Então aqui, no de janeiro eu não marquei, eu não fiz, mas os de fevereiro estão aqui por enquanto, os livros já lidos. E aí eu tô marcando a data aqui no cantinho, o livro e a autora e a nota que eu dei aqui no outro canto. E se é e-book ou o livro físico também eu anoto. E eu tô anotando a TBR. A TBR é o quê? É uma meta, entre aspas, do que você pretende ler no próximo mês. Como eu já falei pra vocês, eu não faço meta, mas tem alguns gêneros que eu quero muito ler. Então, pro mês de janeiro, eu tinha separado livros únicos que vocês viram no vídeo de leituras do mês. E finalizar algumas séries. Pro fevereiro, eu separei romances de época. Realmente, eu li muitos romances de época. Não foi somente isso, li outras coisas também. Então, eu incluo as coisas na minha TBR. Mas é só pra eu ter uma noção, assim, do que eu tô mais afim de ler no momento. E aí, se mudar completamente meu humor, eu insiro outras coisas. Pro mês de março, eu já tô meio que definida a ler Young Adult de fantasia. É um gênero que eu amo, tem vários livros ali que eu tô afim de ler. E eu separei alguns já. Não quer dizer que eu vou ler só isso. Eu amo New Adult, sempre vai ter um New Adult no meu mês. Mas é uma forma de estar dando uma organizada também. Por último, é a aba resenhas. Quando a gente começou o blog, a gente não tinha muita noção do que a gente iria fazer. A gente só queria falar de livros, porque era uma coisa que a gente amava. Então a gente começou escrevendo muitas resenhas e acabou que tem várias séries sem finalizar as resenhas lá no blog. Então tem do terceiro livro, mas não tem do último. Tem do primeiro, mas não tem do restante da série. Nessa aba de resenhas, eu anotei todas as resenhas que eu preciso fazer. E tem muitas, gente. Nossa. Acho que isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir atualizar na minha vida. Mas aí eu vou marcando com um tiquezinho aqui as que eu concluo. E também as resenhas que eu preciso fazer de parceria. Então, por exemplo, chegou o livro tal, eu anoto aqui o nome do livro, porque eu sei que eu preciso resenhar ele. Quando eu concluo, eu marco com um tiquezinho também, eu faço uma marcaçãozinha pra isso. Vocês vão perceber que eu não cataloguei todos os livros que eu tenho aqui nesse caderno. Eu vi alguns cadernos que eram assim, a pessoa catalogava os livros que ela tinha, quantos livros ao total, a estante completa, enfim, quantos de cada gênero. Eu não fiz essa catalogação, porque meus livros ainda estão todos encaixotados. E o meu Scooby e o Goodreads estão atualizados, mas sempre tem aquele livrinho que ficou de fora, que chegou, que ganhou. E aí eu só vou realmente conseguir fazer isso quando a minha estante ficar pronta. Então eu comprei mais um caderno para fazer somente catalogação dos livros que eu tenho. E aí conforme eu for me desfazendo deles, eu vou removendo eles do caderno. Só vou conseguir fazer isso quando a minha estante estiver pronta. E aí, efetivamente, quando eu estiver organizando, eu vou ir anotando todos os livros que eu tenho, vou separar mais coisas que eu vou querer me desfazer, com certeza. Então foi por isso que eu preferi não catalogar no caderno desse ano. Além do mais, fica um caderno mais simples, mais fininho, é tranquilo para eu carregar para onde eu for, fica um diáriozinho mesmo. E eu tô achando ótimo, tá dando super certo, tô gostando bastante, tenho me organizado mais dessa forma, e tenho cumprido mais as minhas metas que eu impus pra mim. Tá sendo bem bacana e mais organizado pro blog também. Olha pra vocês verem, os vídeos já estão mais frequentes. Isso devido a essa organização. Bom, gente, então é isso. É assim que eu organizo as minhas leituras. Espero que tenha ajudado vocês também. Se vocês têm interesse, se vocês têm alguma dúvida, quiserem ajudar, que eu te ajude a organizar algum caderno, não sabe quais abas fazer, vou deixar os links de todos os canais que eu mencionei aqui embaixo. Você pode ver os cadernos deles, tirar ideias pra fazer o seu. Tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá sendo muito bom pra mim, tá bom? Um beijo e até mais!